Os Estados Unidos advertem o Brasil sobre o míssil Javali. Depois de uma negociação marcada pela resistência de certos políticos norte-americanos que não vão muito com a nossa cara, os Estados Unidos notificaram o Brasil. A venda multimilionária dos letais mísseis Javelin às Forças Armadas brasileiras está a um passo de ser concretizada. Mas Caramba, o que se passa, meu Deus? qual o impacto disso na geopolítica mundial? Qual o impacto disso na relação entre Brasil e Estados Unidos? Que míssil é esse? Estados Unidos está sempre de olho no Brasil, por quê? O Brasil está prestes a adquirir centenas de mísseis FGM-148 Javelin em uma negociação que pode chegar a 74 milhões de dólares, o equivalente a mais de 377 milhões de reais. Mas, afinal de contas, qual é a história por trás deste míssil e como ele ficou mundialmente conhecido? Para responder essas perguntas, temos que voltar 26 anos. O Javelin é um míssil antitanque que foi desenvolvido nos Estados Unidos no final dos anos 90 e passou a ser fabricado pela Raytheon Company, a maior produtora mundial de mísseis guiados, e pela Lockheed Martin, simplesmente a maior produtora de produtos militares do mundo. 95% do orçamento anual da Lockheed Martin provém de contratos de compra realizados com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, outras agências governamentais norte-americanas e clientes estrangeiros. O Javelin é um míssil antitanque que possui um lançador portátil e a tecnologia infravermelho, que permite detectar qualquer sinal de calor presente nos tanques de guerra. Os maiores destaques deste armamento são a flexibilidade e a mobilidade, uma vez que o soldado consegue mudar de posição imediatamente após o lançamento do míssil. Isso só é possível graças à tecnologia infravermelho que mantém o míssil fixo em direção ao alvo. Ao contrário, por exemplo, de mísseis guiados por fio que exigem que o soldado guie a arma durante todo o engajamento. Este míssil é capaz de abater até mesmo tanques de guerra modernos, acertando-os de cima, onde sua armadura é mais fina. Outro destaque importante é que o Javelin também é capaz de abater helicópteros voando em baixa altitude. Ao longo de sua história, este míssil foi usado em conflitos no Oriente Médio em operações em resposta aos ataques de 11 de setembro e também foi utilizado na guerra do Iraque. Mas este míssil, o míssil Javelin, ficou mundialmente conhecido após a guerra na Ucrânia. Não só conhecido, as coisas saíram do controle de forma que o míssil Javelin se tornou literalmente símbolo da resistência ucraniana ao ponto de dar origem a um ícone chamado Santa Javelin. No dia 24 de fevereiro de 2022, viralizou na internet uma imagem de Maria Madalena segurando um míssil Javelin. O que parecia ser apenas um meme de internet acabou se tornando o símbolo da resistência ucraniana. A imagem passou a ser chamada de Santa Javelin e centenas de milhares de produtos surgiram na internet com o objetivo de arrecadar recursos para a Ucrânia. Até mesmo um site foi criado com o nome Santa Javelin. Também se tornou comum soldados ucranianos utilizando patches com a imagem da Santa Javelin. Alguns sites, como a CNN Brasil, afirmam que a representatividade deste míssil na Ucrânia é tão grande que há recém-nascidos ucranianos sendo batizados com o nome Javelin. Acredita-se que desde o início da invasão russa, os Estados Unidos enviaram mais de 5.500 Javelins aos ucranianos. Entre alguns helicópteros e muitos tanques de guerra, o míssil vem mostrando letalidade principalmente contra tanques de guerra russos T-72. Então, o Brasil passou a ter interesse em adquirir esses mísseis após a popularidade desse armamento no conflito entre ucranianos e russos? Tudo indica que não. Segundo a Reuters, tudo começou ainda durante o governo de Donald Trump, quando o Brasil, de fato, solicitou a compra desses mísseis. Inclusive, nessa época, o Brasil tinha sido designado como aliado extra-OTAN. A eleição de Joe Biden em 2020 acabou esfriando as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Em outubro do ano passado, mais de 60 deputados norte-americanos enviaram uma carta a Joe Biden solicitando que retirasse o status de aliado extra-OTAN do Brasil. Já no mês passado, o deputado democrata Tom Milonowski propôs um projeto de lei vinculando a assistência ao Brasil na área de defesa à neutralidade eleitoral dos militares.
ambas as propostas não foram para frente. Alguns políticos norte-americanos que não vão com a nossa cara mostraram resistência na venda dos mísseis Javelin ao Brasil. Mas se tem uma coisa que os Estados Unidos adora fazer, é vender suas armas. Se tem uma coisa, independente de quem esteja no poder, que os Estados Mas se os Estados Unidos adoram vender as suas armas, independentemente de quem esteja no poder, então por que eles não querem vender para o Brasil? Não entendo por quê. Se você sabe, deixe ficar aí nos comentários. Unidos mantém, é algo permanente, é a sua política de promover a venda de suas armas. Somado a isso, os últimos acontecimentos na geopolítica mundial desgastaram a política externa do governo de Joe Biden. Coincidentemente, o governo de Joe Biden passou a olhar com mais ternura para o Brasil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que a notificação da venda foi enviada ao Congresso devido a sinais emitidos pelas comissões correspondentes do Legislativo norte-americano que a operação está pré-aprovada. A venda só pode ser efetivada 30 dias depois do envio da notificação e dificilmente será vetada. Segundo o governo norte-americano, além dos 222 Javelins, o governo do Brasil solicitou a compra de 33 unidades de comando de lançamento do míssil. Se a negociação avaliada em 74 milhões de dólares for concretizada, o pacote incluirá treinamento e assistência técnica para o manejo do equipamento. Abre aspas. A venda proposta melhorará a capacidade do Exército Brasileiro de enfrentar ameaças futuras, aumentando sua capacidade anti-blindados. O Brasil não terá dificuldade em absorver essas armas em suas forças armadas, diz outro trecho do comunicado, destacando que, abre aspas, a proposta de venda desses equipamentos e suporte não alterará o equilíbrio militar básico da região. E qual o impacto disso na geopolítica? O que essa negociação realmente quer dizer? Os últimos acontecimentos mundiais mostraram que a política externa do governo de Joe Biden está bem desgastada e, nesse mesmo momento, a China tenta expandir a sua influência no Brasil e na América do Sul. A Rússia também, mas a China principalmente. E isso, obviamente, não é interessante para os Estados Unidos. Então, o governo de Joe Biden tem duas opções. Ou se distancia do Brasil devido ao atual governo brasileiro de Jair Bolsonaro e vê o Brasil se aproximando cada vez mais da China e do BRICS, ou tenta evitar esse distanciamento olhando para o Brasil com mais ternura. E foi Agora entendi. Eu acredito que entendemos. Estamos claros até aqui. justamente a segunda opção que o governo de Joe Biden, com essa negociação, demonstrou. O governo de Joe Biden quer evitar maior distanciamento com o governo brasileiro. Abre aspas. A venda proposta apoiará a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, melhorando a segurança de um importante parceiro regional, que é uma força importante para a estabilidade política e o progresso econômico na América do Sul, diz nota divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, vocês acham que essa negociação com os mísseis Javelin é uma boa para o Brasil? Comente aqui embaixo o seu ponto de vista para a gente debater, pois é muito importante a sua opinião para acrescentar aqui no canal. Será que será algo benéfico para o Brasil?